Olá, amigos, estamos começando mais um episódio, na verdade o quinto episódio da quarta temporada de Café com Záquia. É um prazer tê-lo aqui, obrigado. Sempre no oferecimento da Luciana Magazine, Fidelidade Clean, Mercavejo Brasil, Merlin Brindes e O Regional. E hoje a gente recebe aqui no estúdio do Café com Záquia o Rodrigo Matheus. Rodrigo é fisioterapeuta, trabalha com educação física, gestor de recursos humanos, casado, é muita coisa, Rodrigo. E por aí vai, Luciano. É um prazer estar aqui falando com você. Espero que a gente consiga tirar bastante desse bate-papo hoje. Vamos lá. Vamos pra cima. Rodrigo, você começou, você é daqui de Catanduva, né? Sou catanduvense, nascido lá nos confins do quilômetro 10, sou do sítio. Olha, né? Sou legal. depois vindo para a cidade, mamãe dona de casa, papai era Você mudou criancinha para Catanduva? criancinha, com 6 anos de idade eu vim para Catanduva. Ah, Até tá. então era bem do sítio mesmo. Ah. Então tem até o sotaque da porta ainda. Ó, que bacana. Porta Verde. Isso. Ô, Rodrigo, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, você comentou que começou com educação física, sua carreira profissional, né? Isso. Sua primeira faculdade. Primeira faculdade foi educação física, né? Da onde veio essa? Você já praticava? Da onde veio isso? O que acontece é que a minha vida é um pouco uma loucura, né, Luciano? Se eu for falar pra você todos os detalhes, a gente vai ter que fazer uns 10 episódios. Caramba. Partiu do começo, pai e mãe com poucos recursos, pouco estudo. As orientações que eu tinha de pai e mãe era que aquele adulto, quando tinha, né, após os 18 anos, tinha que ter carteira de trabalho registrado Ok. para ser um homem de família. Perfeito. E parti para conseguir o primeiro emprego. Fui trabalhar de garçom no antigo Bar do Denilson aqui de Catanduva. Tá. Fiz vários networks lá dentro, várias amizades. Fui para metalúrgica. Trabalhei 6 anos na metalúrgica. E nesse tempo eu comecei a fazer o curso de engenharia de produção. Não Caramba. terminei porque não era da minha área. Não tinha feeling. Não Você tinha não feeling. sentiu aquela... Porque eu sempre fui de escola pública, sempre acostumado àquela criança meio rebelde, que gostava de jogar bola na educação física, Tá. e agravou que você precisava fazer alguma coisa relacionada ao esporte. E o que acontece? Quando você tenta entrar no esporte, o sonho do brasileiro é o futebol. Mas todo mundo quer ser atacante, né, Luciano? Isso, é. Só que aí quando você é ruim, você volta pro meio campo, Ou pra defesa. ou pra defesa, depois te coloca no gol. Isso. Quando você normalmente- não dá certo em nenhum deles, eles te mandam pro handball. E foi aí que eu encontrei o pessoal do handball aqui de Catanduva, com o professor Celso, que é do SESC, o professor Oswalter, o professor Ronaldo, e aí iniciou essa carreira de tentar ser um atleta de handball. Infelizmente eu tive uma lesão um pouco grave, não consegui desenvolver muito essa carreira de atleta, só que tive bons professores de educação física que me incentivaram muito a seguir essa área. Consegui bolsa de estudos aqui pela Secretaria de Esporte de Catanduva, e aí começa a jornada na educação física lá em 2010. Então, estudando educação física, você começou a trabalhar na área. Eu trabalhava na Secretaria de Esporte como estagiário. Tá, mas já era na área. Já estava né? na área, Tava já na estava área, envolvido. começou e tal. Isso. Aí você se formou. Me formei em 2013 e a partir daí comecei a procurar as especializações. A primeira delas foi a de ergonomia. O porquê? Surgiu as oportunidades, ergonomia e fisioterapia, e não tem muito nada a ver uma coisa com a outra, mas a vontade de oferecer saúde em postos de trabalho. Na faculdade eu tinha um professor que ele era ergonomista, ele falou, você tem características. Tá. Procurei o Senac de Ribeirão Preto, fui para lá e fiz a primeira pós-graduação em ergonomia. Tá, interessante. Quer dizer, você foi aproveitando os nichos e as oportunidades que apareciam nessa área. Para falar a verdade, eu tive bons mentores. Ah, isso é importante. Eu mesmo. fui muito bem orientado, com a graça do bom Deus. Muitas pessoas boas foram colocadas na minha vida, né? E eu consegui colocar em prática tanto a educação física, porque logo em seguida, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar em projetos sociais, trabalhei no CRAS aqui em Catanduva, trabalhei no conjuntinho ali do São Francisco como professor de natação, e logo em seguida surgiu a oportunidade para trabalhar no hospital. Bacana. E aí entrou
fisioterapia? Isso, entrou a fisioterapia por um motivo específico. Há algum tempo, há quase uns 6 anos atrás, mais ou menos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? E após a cirurgia de remoção de mama, ela precisava de um acompanhamento. E nas UBSs, como a gente não tinha plano de saúde, as UBSs e os hospitais não ofereciam esse trabalho com qualidade. Foi daí que eu despertei na minha cabeça. Já tenho a faculdade, já tenho a pós-graduação, já tinha feito a graduação semipresencial em fisiologia do exercício, já estava pegando gosto por terapia manual, porque já tem esses cursos esportivos, né? Massagem esportiva, que está tudo ligado na parte da educação física. Minha mãe, pela necessidade de um atendimento específico e de qualidade, eu fui buscar lá em São José do Rio Preto a faculdade de fisioterapia. Bom, e aí você continua fisioterapeuta. Hoje você é fisioterapeuta. Hoje eu sou fisioterapeuta. Atende em home office, né? Atendo em home, né? Tenho também a parte da docência. Hoje eu também sou docente na faculdade de fisioterapia. E tenho aí atendimentos semanais. Inclusive, estava atendendo antes de vir aqui para esse bate-papo. Muito bem. Bom, e seu último caminho, eu vou chamar de caminho, porque é uma trajetória, né? Você Sim. fez educação física, fez algumas pós, aí veio para fisioterapia por uma necessidade, e o Isso. seu caminho continuou um pouco diferente, que foi gestão de recursos humanos. Isso. Como é que isso surgiu na sua vida? Bom, hoje eu trabalho, Ben, há praticamente 8 anos já na área hospitalar, na área da saúde. E surgiu o convite da diretoria da instituição para fazer o curso de gestão de recursos humanos. Né, um curso novo na Unifipa, aqui em Catanduva. Surgiu a oportunidade e eu falei, por que não tentar também essa área? Já que a gente lidar tão próximo das pessoas, né? Cuidar de gente foi minha vida. Tá. Cuidar de pessoas é o que eu mais gosto. E por que não na parte de recursos humanos também? Se eu estou tão próximo da pessoa, cuidando da prevenção da saúde e na educação física, cuidando na fisioterapia quando essa pessoa já adoeceu, por que não também cuidar da trajetória no trabalho dessas pessoas? Hoje eu desenvolvo o programa de saúde e qualidade de vida dentro do hospital. E por que não abraçá-los também, né? É oportunidade de carreira. É o que você falou, cuidar de pessoas, encontrar essas necessidades, essas carências. Isso. Né, no ser humano e cuidar disso. Bacana. Isso. Essa trajetória toda, que é uma trajetória longa, Longa. Né? Muito trabalho, muito estudo. Em que momento você encontrou a dona Jéssica? Dona Jéssica foi nesse meio tempo entre sair de um trabalho e outro. A gente se conheceu dentro do hospital. Ela era secretária de laboratório até então, hoje ela é enfermeira formada. Aqueles olhares de corredor, funcionário novo, olhando para a moça que estava lá. Às vezes foi o cabelo diferente, o perfume diferente, ou só mesmo por obra do destino, né? Bacana. Nos conhecemos, estamos juntos desde, acho que o primeiro mês que eu já entrei no hospital, estamos juntos aí há quase 8 anos. Bacana, bacana. A história de vida. História de vida. De estudo, de trabalho, de Sim. conhecimento, de dinamismo. Mas agora a gente está vivendo um momento de política. Isso. E por que você resolveu entrar na política? Eu já vinha no caminho de ajudar pessoas. Sim. Isso tem a ver com entrar na política? Que momento foi isso? Como é que isso aconteceu? O que acontece, Ben? Vamos parar para analisar, né? Já vinha de uma demanda de quando minha mãe ficou doente, de ver as UBSs que estavam em estado de decadência. Já parte desde lá de trás. A gente começa a ver a situação do país, que anda um pouco de cabeça para baixo, independente de quem está no comando, né? E começa-se as pessoas fazer aquelas rodinhas no trabalho e fazer reclamação das condições que tem a cidade de Catanduva, e não só Catanduva, como o país no geral. E quando a gente começa a dar opinião, né, todo mundo fala, você tem jeito para coisa, né? Você tem jeito para tentar administrar um órgão público, né? E o que acontece? Tem muitas oratórias da faculdade, o pessoal fala, pô, professor, você é bem político. Por que não tentar a carreira? E tem uma aluna minha específica, aluna paciente, que é a doutora Estela, comentando por esporadicamente, né, sobre assuntos de política. Ela falou, Rodrigo,
você tem cara de político. Ó, E quando mais de uma pessoa fala, a gente começa a acreditar que é verdade, né? A gente começa a acreditar que uma mentira bem contada acaba se tornando uma verdade. Normalmente assim, a primeira pessoa fala, você fala, Isso, não é bem assim. Aí a segunda fala, você fala, será? talvez. É. E partiu, ela falou, ó, tem a oportunidade, o meu marido ele é filiado ao Partido Novo. Que é um partido que tem a ver com todas essas coisas que você fala. Porque se a gente não se envolve, quando passa a política, se elegem os mesmos candidatos, a gente vai ficar reclamando mais 4 anos e a gente acaba virando os doidos da internet, né? Isso. O pessoal que só reclama, mas nunca fez nada. Exatamente. Então, como nunca faltou disposição, inclusive na minha vida toda, o pessoal sempre comenta, fala, professor, você dorme? Doutor, você tem tempo de dormir? Você vai para casa, sua esposa não briga com você? Às vezes ela briga, ela às vezes me dá um puxão de orelha, tem que tomar cuidado com a saúde também, que a gente extrapola às vezes por estar muito ligado a reuniões, atendimento, aula, trabalho. Às vezes falta um pouquinho de tempo, ela dá um puxão de orelha, aí a gente volta para a realidade. Mas é mais por isso. E aí surgiu a oportunidade, o Partido Novo abriu as portas e estamos aí tentando fazer uma catanduva nova. Olha, você falou que o Partido Novo abriu as portas, mas na época pré-campanha, o Rodrigo, todos os partidos querem pessoas lá, todos. Sim. Então, eu gostaria que você contasse pra gente por que você escolheu o Partido Novo. Sim. Né? Porque tem muito partido. Sim. Tem muita gente chamando muita gente. Sim. Né? E, assim, algo deve ter te despertado para esse partido. Sim. Partido Novo, primeiro momento, o que me deixou muito satisfeito de ser convidado é que para você entrar no Partido Novo, você já tem que fazer uma prova, você tem que fazer um processo seletivo. Então, não era qualquer pessoa que entrava, você tem toda uma característica e após você ser aprovado, você tem uma pequena mensalidade e aí já parte aquela loucura, né? Você paga para ser político. O contrário de qualquer outro. O contrário de qualquer outro partido de Catanduva. Tá. E o Partido Novo ele oferece, junto com o Instituto Libertas, cursos para quem está concorrendo ao pleito de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Tá. Isso chamou atenção porque estudar é uma coisa que eu sempre gostei. Só que nunca tinha me envolvido com política. Como o Partido Novo me firmou logo de cara que não ia apoiar nenhum tipo de prefeito, nenhum partido, ia ser um partido único. A gente não ia ter nenhum tipo de filiação. O Novo hoje está independente. O Novo é independente, o Novo não tem filiação com nenhum outro partido, não apoia nenhum prefeito. Não tem coligação nenhuma. Não temos coligação nenhuma. E me deram a oportunidade de poder me expressar da maneira que eu quisesse. Então, ou seja, eu não tenho vínculo político, eu não tenho padrinho político, eu não tenho recurso político. Tudo que a gente faz é pleiteado com o nosso dinheiro. A gente não tem aqueles fundos eleitorais, aquelas campanhas milionárias que o pessoal faz. Por opção? Por opção. A gente abre mão. Também que a verba era uma verba que não compensava para fazer essa campanha. É algum em torno só para pagar a panfletagem, essas coisas, mas são coisas bem pequenas. Então a gente abre mão de maiores investimentos até em respeito à população, porque esse dinheiro gasto não é de partido, esse dinheiro é do povo. Mas como fazer campanha sem estar atrelado a um candidato a prefeito? Como é que é isso? Como que a gente faz campanha? É uma pergunta muito boa, porque a primeira coisa quando a gente fala que está num partido, que você paga uma mensalidade, que você não tem fundo eleitorário, você já é taxado de louco. Bolsonaro também foi tratado dessa forma, né? Ele não tinha tempo de televisão, ele não tinha tanto recurso e conseguiu ser eleito. Como que eu chego na população? Eu chego nos meus amigos. Eu explico os projetos que eu quero para os meus amigos. Eu chego para os meus pacientes. Eu chego para os meus alunos. Eu chego para a minha rede de contato. Eu acabo criando vínculos de pessoas que não fui eu que procurei, elas que vieram me procurar para fazer trabalhos voluntários, para ajudar a distribuir panfleto, para compartilhar posts em rede social, e eu acabei tornando aí uma rede que alcança hoje mais de 6.000 pessoas. Se eu conseguir aí 1/5 disso, eu tenho 1.000 votos e estou eleito, e consigo derrubar aquela velha política. O pessoal fala muito ainda, viu, Lubeno, sobre ser pequeno, né, na política. Só que sou muito grande e não falta vontade.
Sou muito grande na área hospitalar, sou muito grande na área docência, na área da docência, na área universitária. Sou muito grande como profissional e o pessoal vai ver que pessoas pequenas já fizeram grandes coisas. Muito bem. Esse pode ser um caminho bastante interessante para uma ala, porque quando a gente fala em partido político, a gente fala em parte, né? Sim. A gente mira uma parte da sociedade. Sim. Você não vai ter votos de todos, Não. né? Você está batalhando por uma parte desse eleitorado que tem uma visão próxima à sua. Sim. Falando do Partido Novo, e fiz esse preâmbulo para entrar nesse assunto, Rodrigo, o grande expoente do Partido Novo hoje nacionalmente é o Zema, que é o governador de Minas Gerais. Isso. E está lá brigando para uma reeleição. Sim. O Partido Novo aqui em Catanduva, ele não tem nenhum vereador. Não. E não tem uma figura conhecida, um chamado puxador de votos que todo partido busca. Sim. Né? Como é que você vê isso dentro da campanha que o Novo de Catanduva está fazendo? O que acontece é a gente tem que seguir os exemplos dos bons, né? As boas pessoas ainda tendem a nos demonstrar boas coisas. O Partido Novo tem o Romeu Zema, que é Minas Gerais, né? Tem o Deltan Dallagnol, que é um dos diretores da Lava Jato, que é um dos nossos padrinhos. A gente tem Marcel Van Hatten no Paraná, tem Felipe Camozato em Porto Alegre, a gente tem o Adriano lá em Joinville, que são referências de política. E são pessoas que, assim como eu, começaram sem referência também. Começaram independente e mostraram para a pessoa que eu não preciso me apadrinhar a figurões políticos. Porque se a gente for ver, Lubeno, hoje, a figura do vereador, muitos vereadores de Catanduva já tomaram para si como profissão. E isso nada mais é do que um posto, ele está vereador. Depois de 4 anos, isso não é uma certeza. E se a gente for analisar a Câmara de Catanduva hoje, tem pessoas que, inclusive nas suas redes, se declararam vereadores. Isso tem que mudar. Catanduva ficou os últimos 4 anos sem evoluir, na realidade mais que 4. Mas se a gente não mudar a Câmara Municipal agora, se a gente não mostrar que coisas novas trazem novos benefícios, pessoas boas ainda querem fazer o bem para a população, se a gente não derrubar a velha política, se eu mostrar que eu preciso para entrar lá só do povo e da minha dedicação, vai mudar a mentalidade da população. E isso tende ao quê? Catanduva ganhar somente com isso. Porque se a gente continuar mantendo esse pessoal que está lá dentro, figurões que já vêm aí há mais de 20 anos andando dentro dos corredores da Câmara Municipal, Catanduva não vai evoluir em nada, que a gente sabe que a maioria dos projetos, quem breca são eles mesmos. Entendi. É um caminho difícil. Sim. Esse que você começou a trilhar com relação à política, não é um caminho fácil. É uma visão de muitas pessoas que estão aí brigando por um voto, né? Como é que você chega nos seus eleitores, ou nas pessoas que querem votar com você, e expõe com clareza essas ideias? Porque a gente está conversando aqui já tem alguns minutos, então com um tempo a gente consegue entender onde você quer chegar. Sim. Mas quando você vai pedir um voto, quando você vai conversar com um eleitor, Sim. você tem poucos segundos. Sim, vezes, um tempo né? curto. Um tempo curto, porque as pessoas no dia a dia, elas não conseguem parar quando os nossos assistentes estão parando hoje na frente do computador para nos assistir. Sim. Como é que você chega com as suas ideias? Como é que você conversa com essas pessoas com tão pouco tempo? Então, a abordagem está sendo feita da seguinte maneira. Por já ter alguma proximidade com o pessoal, eu tento explicar que Catanduva ainda é um lugar que pode ser referência em saúde. O meu foco, quando a gente conversa, desde o princípio, você vê que foi cuidar de pessoas, foi cuidar do bem-estar das pessoas. E eu quero mostrar para elas que isso é possível. Catanduva pode ser referência na área da saúde. Só que precisa ser feito mudanças, né? Eu fiz um levantamento de dados aqui. Catanduva, no ano de 2013, ele arrecadou 680 milhões de impostos de pessoal pagante, que tem que ser revertido de novo para o povo, ou pelo menos deveria.
50% desse valor é pago em orçamento, né? É pago em folha de pagamento para funcionários e aposentados e os demais encargos da prefeitura. E cerca de 145 milhões é utilizado para saúde. É bastante dinheiro. É 1/3 do que sobra do orçamento da cidade. Hoje a gente tem cerca aí de 16, 18 UBSs, não peguei o número correto. E eu não tenho atendimento de qualidade em todas elas. Inclusive, a dona Jéssica precisou recentemente passar numa UBS, ela foi atendida por uma enfermeira. Nada contra o pessoal da enfermagem, são muito qualificados. Mas ela esperava não encontrar, é o correto, ela né? esperava encontrar um médico. O correto né? seria um médico. Ela esperava encontrar um médico. Então, o que eu falo para as pessoas? Se você mantém quem está lá e a saúde está dessa forma, daqui 4 anos a saúde tende a piorar cada vez mais. Né? A gente não tende a ter melhora nenhuma, até porque ninguém que está lá dentro conhece da área da saúde. Tá. Então, essa abordagem que eu falo com eles é: se você pretende ter uma melhor qualidade de vida, se você pretende ter um melhor atendimento na atenção primária, que são as UBSs, se você pretende que quando você chega lá na UBS, tem um médico, tem um fisioterapeuta, tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um assistente social, que é o grupo do NASF, você tem que tirar quem está lá, porque quem está na prefeitura hoje não entende de saúde. Tá. Doutor Rodrigo, Catanduva hoje tem crescido para o lado da Zona Norte. Sim. Que é o Nova Catanduva, está crescendo, Sim. fazendo mais casas. Você tem o Flamingo, que é naquela região, que é um bairro extremamente populoso. Sim. E você tem carências ali na área da saúde. Muito tem se falado em uma segunda UPA. Sim. Né? Porque a UPA está longe dessa região. Sim. Hoje a UPA está aqui na saída de Pindorama. Sim. Essa é uma das suas propostas. Você tem outras propostas? Quais são as suas propostas para essa área? É muito interessante essa pergunta quando você me fala para saber da área da saúde, como que levar a saúde para esse pessoal. No próprio Parque Flamingo, Nova Catanduva, ali Gabriel Hernandes, eles já têm as UBSs, né, que é a atenção tem primária. UBS, isso. Então, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que descentralizar a saúde. A saúde hoje ela é muito centralizada nos hospitais de maiores complexidades. Então, ou seja, eu preciso de passar no médico, eu não vou na UBS porque não tem médico. Eu vou direto na UPA. A UPA geralmente está longe. E lotada. E lotado. Nesse meio tempo, se eu tivesse um acolhimento de qualidade na UBS, se eu tivesse um médico da saúde da família que estivesse fazendo o trabalho que deveria ser feito, porque hoje, Lubena, a gente encontra um médico direcionador nas UBSs. Ele não é um médico que cuida da saúde. Exatamente. Você chega na UBS hoje, quando você encontra o médico, você fala: eu tô com um problema de dor nas costas, eu tô com uma dor lombar hoje, eu tô com uma lombalgia. O que ele faz? Tudo bem, ele te passa um dipirona e te manda para um hospital de maior complexidade. Isso. Então, ou seja, eu não preciso de um direcionador. Se eu conseguir levar essa saúde para as UBSs, eu descentralizo a saúde. Eu desafogo tanto os hospitais centrais quanto a UPA, oferecendo saúde de qualidade para a população e geralmente a população mais esquecida. Hoje, se a gente vê as campanhas políticas, o pessoal aprendeu onde fica o Jardim Eldorado, né? Os candidatos já agora sabem onde que é. Onde é. Agora eles aprenderam onde que é o Nova Catanduva, onde que é o Flamingo. Eles até tomam um café lá, né? A gente tá tomando um cafezinho aqui do Zac. O café do Zac. Aliás, o meu acabou, viu? Eles já aprenderam a tomar café com esse pessoal. Só que a saúde, eles esquecem. Eles fazem essa campanha e continuam falando de um novo UPA, de um novo UPA. De acordo com os estudos, Catanduva tem aí 120, 122 mil habitantes. Isso. Eu não preciso de uma nova UPA, desde que eu tenha uma saúde de qualidade na saúde primária, desde que as UBS sejam bem equipadas. Aí você imagina hoje o transtorno de uma pessoa sair do Nova Catanduva para vir para o UPA. Ou ela vem de Uber, que não é barato, ou ela tenta o transporte público, que não é bom. Não, inviável. É completa. Ou ela fica esperando a ambulância. E isso tudo gera um gasto para a cidade. Por isso que a gente tem esse número de 145 milhões utilizado na saúde em vão. E conforme vai aumentando os preços das mercadorias, dos insumos, do dia a dia, a inflação vai subindo, esse número vai ficando cada vez mais irrelevante. Né? Não vai ser bom para a cidade. Não vamos ter saúde. Nos próximos 5 anos não vamos ter saúde mais em Catanduva. Doutor Rodrigo,
isso que o senhor está propondo, transformar as UBSs, eu vou estar aqui em micro-hospitais básicos, custa muito caro. Se a gente for parar para analisar hoje, quem toma conta da saúde de Catanduva? A saúde de Catanduva, hoje eu não vejo um secretário de Catanduva atuante. No caso da dengue, ele não sabia onde fazia soro. Ele estava propondo Catanduva mesmo ser uma própria fabricação caseira de soro. Ele não sabia como combater a dengue. O que Catanduva fez? Terceirizou a saúde. Catanduva hoje tem uma saúde terceirizada, tirando os hospitais que já são do SUS e os hospitais privados. O hospital que deveria ser comandado pela Secretaria de Saúde de Catanduva fica a responsabilidade de um hospital terceirizado. Então, ou seja, ele comanda hoje esse hospital, a UPA, todas as UBSs e mais várias UBSs no Brasil inteiro. E a gente está fazendo um pente fino da onde está indo todo esse dinheiro? Os nossos vereadores atuais, a nossa política atual está fiscalizando da onde está tendo esses escapes de dinheiro? Para eu montar hoje uma estrutura de fisioterapia em uma UBS, eu gasto em torno de R$20 mil. O processo seletivo já existe para você colocar um fisioterapeuta no núcleo de apoio à família. Por que eu não tenho essa pessoa atuando hoje? Porque eu não tenho espaço. Hoje essas pessoas precisariam fazer esse atendimento casa a casa e os recursos são mínimos, são escassos, porque não tem essa fiscalização. E quando a gente fala de descentralizar a saúde, a gente simplesmente vai estar tirando do UPA e levando para o bairro. O médico já está lá, o médico ganha para fazer esse acolhimento, o médico da família, o médico do NASF. Então por que ele não atende? Porque não tem fiscalização. Por que todas as unidades são depredadas? Porque a gente não tem fiscalização. Agora, o que acontece? O prefeito passa uma tinta na cidade, os vereadores começam a entrar e fazer vídeo dentro das unidades de saúde, começa a ter aqueles vídeos que chegam a ser emocionantes na internet, o pessoal acordando os médicos que estão dormindo. Chega a ser interessante. Mas essa fiscalização não pode ser feita agora há um mês da eleição, né? Estamos a 30 dias da eleição, eu vou ficar fiscalizando o posto de saúde. Eu tenho que fazer isso durante os 4 anos que eu estou no mandato. E sim, é possível. Eu entendo, eu vou chutar aqui uma pequena revolta. Sim. Né? Porque você acabou de passar por isso com a sua mãe, inclusive. Também. Você contou que foi uma situação difícil. Mas a saúde não é simples de resolver. Né? Você tem uma complexidade. Sim. Que envolve, inclusive, leis. Você tem a lei que barra, deixa, né? licitações. E aí não é simples de resolver. Sim. Você está falando da dengue, que é um caso que, hora que começa a chover, daqui a pouquinho explode de novo. Sim. E deve explodir junto com o Zika vírus. E aí vem outras coisas e a cidade mergulha de novo naquele caos de doença. Isso. Que a rigor não é culpa do prefeito, a rigor, porque é uma explosão do vírus que está no mosquito, mas que passa, sim, pela Secretaria da Saúde. Sim. Né? E a gente vai viver isso de novo, não tem Sim. como. O verão está chegando, as chuvas estão chegando. Sim. O que você propõe para isso imediatamente ano que vem? Vamos lá, vamos entender o que passa quando a gente fala de meios de transmissão, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é educação. A gente tem que começar a educar o povo de Catanduva sobre os riscos de dengue, de zika e meios de transmissão. E ainda, quando a gente vai falar da saúde, o melhor remédio ainda é a prevenção. Se eu tenho instalado hoje nessas UBSs programas de qualidade de vida, programas de prevenção que tem que ser feito com qualidade, acolhimento a pessoas da terceira idade, programas de atividade física, o corpo em movimento é o melhor remédio ainda. A atividade física vai ser o melhor remédio para o corpo. É um programa barato, um programa de prevenção. Quando você não precisa tratar da doença, é um custo muito baixo. Porque depois que você adoeceu, você procura médico, procura a parte farmacêutica, hospitais privados, você sabe que é um absurdo. Só que se eu não fico doente, eu não tenho para que ter esse gasto. Se eu tenho um corpo funcional, se eu tenho um corpo que é saudável, eu não tenho nenhum tipo de patologia, eu não tenho por que procurar o médico. Esporadicamente eu posso ficar doente com zika, ou com a dengue, porque é um mosquito que faz a transmissão.
eu vou ter um corpo saudável e eu não vou cair tanto na parte imunológica. Eu vou ficar doente, eu vou ficar ruim, mas a recuperação é muito mais fácil, muito mais barata. Então eu tenho que implantar nessas UBSs, eu tenho que implantar na saúde primária a parte de prevenção, a parte de qualidade de vida. Hoje a gente não tem, a gente pode andar em qualquer UBS da cidade, eu não vejo nenhum profissional de educação física, nenhum fisioterapeuta atuando com grupos da melhor idade ou até mesmo o grupo da juventude hoje. A minha proposta era pensar em ter espaços esportivos. Já foi feito em Catanduva, nos CRAS, o programa Doce Vida, onde a gente acolhia pessoas da terceira idade, tinha o acompanhamento, psicólogo, fisioterapeuta, profissional de educação física, e aquela população não adoecia. Porque todo dia eles faziam a atividade física, eles eram orientados quanto à alimentação, eles tinham o acompanhamento da psicóloga, o acompanhamento da assistente social, então aquela população não ficava doente. Então é muito mais barato eu pensar na prevenção do que atacar a doença em si. Se eu for ficar esperando a chuva que vai vir, sabe Deus quando, eu vou ficar gastando um dinheiro à toa, eu vou ter um gasto desnecessário, eu não vou trabalhar com a prevenção e não vai ser só a zika, a dengue, qualquer outra doença, uma pneumonia, uma dor nas costas, uma cefaleia, vai aparecer também e isso também vai gerar gasto no cofre da prefeitura. Doutor Rodrigo Matheus, o senhor também começou com educação física, então você conhece muito de educação física. Sim. Catanduva tem várias academias da terceira idade, pelo menos eram chamadas assim. Sim. Né, que são aquelas academias ao ar livre para a Isso. população ir lá e se exercitar. E, a rigor, não tem funcionado. Muitas estão depredadas, muitos equipamentos estão lá e as pessoas até usam errado, podem se machucar com Sim. ele. Né? Você tem algum projeto para isso? Tenho sim. Esse projeto já existiu até em Catanduva, inclusive eu fui o participante beneficiário dele, que foi me oferecida a bolsa de estudo para trabalhar nessas academias ao ar livre, em troca de 50% da bolsa de estudos da faculdade. É uma oportunidade da gente colocar lá um profissional com um estagiário para estar desenvolvendo essas atividades nas academias ao ar livre. A gente vai entender até o final dessa conversa, eu vou te convencer que o exercício físico é o melhor remédio. A gente vai bater esse papo e no final você vai sair querendo correr, a gente vai fazer um exercício. Se precisar do atendimento depois, se der alguma dorzinha, eu já trato também. Tá vendo? Né? O tratamento já vem completo. Mas essas academias, elas são extremamente essenciais. O problema é a situação de manutenção que elas estão, né? Elas estão ao ar livre mesmo, então o sol de Catanduva a gente tem um calor de quase 40 graus. É quase que inviável colocar uma pessoa para fazer atividade física nesses horários, que o sol está mais quente. Quando ela vai procurar, esses equipamentos estão depredados e eles não têm as orientações que necessitam. Então não adianta eu fazer várias academias ao ar livre se eu não tenho manutenção, se eu não tenho quem orienta. Recentemente foi inaugurada ali na frente do Jardim do Bosque uma academia que foi gasto horrores para ser feito e eu não tenho quem dá manutenção e eu não tenho quem orienta o uso desses equipamentos. Então tem que se entender que eu preciso de orientação. A gente tem as faculdades de educação física aqui em Catanduva, tem vários profissionais precisando da demanda de trabalho. Trabalho tem, as academias de Catanduva estão lotadas, porque uma parte da população já entendeu que a prevenção é muito mais em conta do que a doença. Então eu tenho que levar sim um profissional para essas áreas, só que também eu preciso de um cuidado especial, eu preciso de manutenção, eu preciso de uma cobertura, eu preciso de um bebedouro com a água limpa, eu preciso de um banheiro com acesso para quando as pessoas terem suas necessidades poder estar usando em segurança, porque a gente vê que todos que tem hoje em dia, a maioria deles são todos depredados. As academias existem, mas falta profissional, falta manutenção, falta água, falta iluminação, só tem o espaço físico e os aparelhos, o resto falta tudo. Exatamente, é por isso que eu puxei esse assunto. Sim. Tá ligado à sua área, elas existem, as academias Sim. estão aí, mas não se desenvolve. Não se desenvolve a atividade necessária. Eu até, quando você inaugura uma academia de terceira idade, e você passa lá assim que inaugura, você até vê muita gente. Sim, é novidade, né? Tudo que é novidade. Mas depois cai no mesmismo, as pessoas param de ir porque até não sabem usar, né, Sim. doutor? Não sabem. É porque o primeiro momento é empolgação, né? E as pessoas não foram educadas com a empolgação porque a empolgação passa. A gente tem que ensinar a constância para eles.
A constância é eles irem todo dia, pelo menos 20 minutos, tá desenvolvendo essas atividades. Só que se eu não tenho nada de atrativo naquele local, se eu não tenho nada que chama a minha atenção, né? Porque quando a gente pensa nos aparelhos ao ar livre, a gente pensa num aparelho para dona de casa, para aquela pessoa que já está aposentada, é uma academia mais para terceira idade. Terceira idade. Só que junto com isso eu tenho que ter o quê também? Essas pessoas têm as famílias, têm as crianças, geralmente as vós estão cuidando dos netos Isso. e não tem aonde deixar essas crianças. Se eu tenho um profissional que orienta e tenho junto com essas academias algum evento interativo para a criança, eu possibilito que ela leve o seu neto para estar fazendo uma atividade, o seu filho, o seu sobrinho ou qualquer outro ente que ele está cuidando, eu cuido da saúde particular, fazendo a minha atividade, e eu consigo também entreter aquele jovem que eu deveria estar em si cuidando, né? Então, você não pode ter só um nicho dentro dessas academias. Eu tenho que explorar. Catanduva é uma cidade maravilhosa. Catanduva é uma cidade que tem várias áreas que deveriam estar sendo cuidadas, né? Várias praças que hoje em dia a gente vê que falta iluminação, falta essa manutenção. Se a gente der uma volta agora, deve estar melhor, porque é época de eleição, o prefeito está pintando tudo, né? Mas durante o ano, a gente vê que elas ficam abandonadas, o mato está alto, elas ficam depredadas, os campos de futebol, os campos de areia, os campos de vôlei, acabam ficando um pouco abandonados. Hoje a gente tem aí em moda o beach tênis, né? Por que não colocar em prática para o pessoal? O pessoal paga para estar jogando isso em quadras particulares e por que não a prefeitura oferecer? É saúde, o pessoal gosta, por que não? Hoje tem várias equipes de vôlei, né? O futebol já não é tão mais a potência, até porque nossa seleção anda meio decepcionando. Embaixo, né? O pessoal está procurando meios alternativos. Então hoje temos várias quadras de vôlei, basquete, handball. Por que não dar uma qualidade para esse pessoal conseguir praticar esse esporte? Se você vai jogar numa quadra que não tem iluminação, vai jogar a quadra, tá com a trave caída, ou não tem nem a trave, você vai jogar futebol sem gol. Né? Tá. Ou esburacado, perigoso você machucar até. Você acaba trazendo uma lesão nova. Você sai para se divertir e volta com uma lesão. E volta lesionado. E volta com uma lesão. Não que para mim, como fisioterapeuta, isso é ruim. Mas pensando no bem-estar, esse pessoal, eu quero cuidar e não quero, mas cuidar no bem-estar, não fisioterapeuta, não como fisioterapeuta. Doutor Rodrigo Matheus, eu queria demais agradecer a sua presença aqui no nosso Café com Zac. Estamos na 4ª temporada, finalizando o 5º episódio. Foi um prazer conhecê-lo. Prazer todo meu. Eu acho que as suas ideias foram colocadas de uma forma muito clara para as pessoas, né? Sim. O que é preciso, o que é necessário, que caminho tomar. Eu acho que esta cidade e todas as cidades precisam disso, alguém que mostre caminhos. Sim. Né? Olha, o caminho é esse, vamos seguir por aqui. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que o caminho existe, doutor. Sim, há sempre uma possibilidade. E eu vou manter isso do começo ao fim da minha campanha, né? Eu não quero viver em outra cidade, eu quero viver em uma Catanduva melhor. Para mim, isso é suficiente. Perfeito, doutor Rodrigo. Muito obrigado uma vez. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores, Luciana Magazine, Fidelidade Clean, Mercavejo Brasil, Merlin Brindes e o Regional. Pessoal, assim, a gente termina mais esse episódio. Até a próxima.